Evangelho, terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta primeira semana da Quaresma, após termos ouvido, no dia de ontem, a parábola contada pelo Senhor, que nos entrega as obras de misericórdia que nos ajudam a compreender o caminho da prática do amor ao próximo e o caminho que nos leva à comunhão com Deus, amando-nos uns aos outros com a medida com a qual Ele nos ama. E dessa forma, tivemos a alegria de receber no dia de ontem, mais uma vez, um grande sinal que nos ilumina num dos exercícios da que a Santa Igreja nos recomenda durante o tempo da Quaresma, que é a esmola. Nas obras de misericórdia corporais, podemos cumprir inúmeros atos de amor ao próximo, na gratuidade, e dessa forma unirmos-nos estreitamente ao nosso bom Deus. E hoje, no Santo Evangelho, o Senhor nos ensina o caminho da oração e nos entrega a oração do Pai Nosso, nos endereçando a comunhão com Deus e com a sua vontade na hora de colocarmos-nos diante dele. O Senhor tudo conhece e cuida de nós. E quando nos apresentamos diante dele, não apenas reconhecemos sua autoridade e diante dela as nossas necessidades, como criamos um vínculo de amor e de estreita e íntima confiança. Eu queria aproveitar na meditação de hoje para trazer um texto de São Máximo Confessor, escrito por volta do 630. É um monge, e São Máximo, com muita clareza, nos fala sobre a oração do Pai Nosso e nos entrega um grande tesouro sobre a oração. Percebamos, caros irmãos, que as palavras da oração do Senhor contêm um pedido. Olha que coisa bonita que ele vai dizer. Ela fala do Pai, do nome do Pai e do seu reino. E mostra que aquele que reza é filho desse Pai na graça. A oração pede que aqueles que estão no céu e aqueles que estão na terra se encontrem numa mesma vontade. E prescreve que peçamos o pão de cada dia. Ela dá aos homens a lei da reconciliação. E pelo fato de perdoar,
e de ser perdoada, reconcilia a natureza consigo mesma, para que não seja dividida pela diferença de vontades que existem entre os homens. Ela ensina-nos a lutar para não cairmos na tentação, que é a lei do pecado, e exorta-nos também a evitar o mal. Com efeito, era necessário que aquele que obtém os bens e os dá a quantos creem nele e imitam o seu comportamento na carne, também lhes ensinasse como a discípulos e lhes oferecesse como fundamentos desta vida as palavras da oração, essas palavras pelas quais revelou os tesouros escondidos de sabedoria e conhecimento que existem especificamente nele, orientando para o usufruto desses tesouros o desejo quantos lhe o pedirem. E olha que é verdade, não é verdade? Por meio dessas palavras, nós orientamos a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer para as coisas que o Senhor nos diz, para aquilo que o Senhor nos oferece. Por meio da oração do Pai Nosso, o nosso coração se orienta aos tesouros escondidos desse mundo. Pela oração do Pai Nosso, não é verdade? Aquilo que é a vontade do Senhor vem manifesta em nosso favor. Nós conhecemos a vontade de Deus e apresentamos para Ele o que está também presente na nossa vontade, mas com a confiança e a segurança de que o Senhor nos escuta e nos acolhe. Porque já começamos a oração, como fala São Máximo, dizendo, chamando-o de Pai, colocando em suas mãos a nossa vida e o nosso tempo nesta vida, proclamando ser aqui o lugar onde Ele reina e mostrando que como filhos podemos confiar em tudo aquilo que lhe falamos e o que é mais sublime que fala São Máximo Confessor, e isso fazemos porque o próprio Filho assim nos ensinou. Ninguém senão Ele poderia ter nos dado essa certeza, essa alegria, essa direção para que pudéssemos rezar. E aí São Máximo conclui dizendo a seguinte palavra: julgo que foi por isso que o Verbo, julgo que foi por isso que Jesus chamou oração a este ensinamento que guarda em si o pedido dos dons que pela graça Deus concede aos homens e tem um propósito de concedê-los sempre. Assim, inspirados por Deus, os nossos pais expuseram e definiram a oração, dizendo que se trata de pedir aquilo que Deus nos dá naturalmente, conforme nos convém. Pedimos aquilo que Deus está disposto a dar-nos. Em outras palavras, com as palavras que o Filho nos deu, fazemos a alegria do desejo de seu Pai. E é verdade, com a oração do Pai Nosso, dizemos o que é agradável a Deus, pois estamos falando para Ele as alegrias do seu coração. Estamos pedindo aquilo que Ele está disposto a fazer. Estamos apresentando o que Ele anseia tanto para que aconteça por nós. Rezando a oração do Pai Nosso, se conforta e se consola no nosso coração a solidão, o medo, a incerteza. Ela, de fato, é uma oração que restaura a alma pelo simples fato de ter sido entregue para nós e de tornar-se nossa em nossos lábios. E ela também, como acabamos de ouvir, manifesta tudo aquilo que por amor Deus faz por nós. Obrigado, Senhor. Guarda-nos na vossa palavra e que seja feita a vossa vontade sobre a nossa vida e sobre toda a criação. Une, Senhor, os muitos corações numa só vontade, a vossa. Que não seja feita a nossa vontade, mas a vossa, Senhor, em todos os momentos de nossa vida, agora e para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, e de São Máximo Confessor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.